Boa noite, queridas e queridos. Honra imensurável mais uma vez estar aqui com todos vocês. E, como Rosinha falou, tema de grande importância, o ressignificar a própria existência. Porque a partir do momento que a gente busca este entendimento, sabemos que temos toda a possibilidade de compreender de maneira concisa as circunstâncias dos porquês que acontecem em nossa vida. Entretanto, muitas vezes a gente não tem esse entendimento consciente. A partir do momento que a gente desenvolve a inteligência emocional para se equilibrar diante das situações que nos acometem todos os dias. Porque não estamos aqui a passeio, estamos aqui num processo de provas e expiações, e diversas vezes haverão situações que nos despertará um bater mais forte do coração, uma mente mais confusa, aflição de não saber como resolver, e a partir do momento que a gente coloca em pauta a inteligência emocional, a gente acaba tendo mais capacidade de se conscientizar de tudo que nos ocorre e uma melhor capacidade de resolver. Do ponto de vista específico, seria o autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. Conhecer esses aspectos que nos envolvem, que fazem nós sairmos do prumo sem muitas vezes perceber, modelando-nos progressivamente na vida evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Não pode ser só aqui, não pode ser só no trabalho, não pode ser no âmbito só familiar, não pode só ser com estranhos. Tem que ser em todos os aspectos em que, como eu disse hoje no vídeo de divulgação, é a transformação do homem e da mulher velha, carregado de tendências e erros seculares, no homem e mulher nova atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora. Porque sabemos que na nossa vida, na nossa existência, o melhor que pôde nos surgir é a Boa Nova. São os ensinamentos de Cristo, os seus exemplos, em que nos pauta a buscar ser melhores a cada dia. Como o Rossandro coloca, não é simplesmente que Deus te abençoe, mas que nós entendamos que essa bênção de Deus que recebemos possa ser modificada nos atos em que a gente realiza diariamente. Não é viver eternamente no sofrimento, é buscar ter uma vida com alegrias, é saber que a nossa programação vivencial podemos ajustar porque temos o livre-arbítrio. Então estamos aqui buscando os entendimentos, os conhecimentos, mas nada vai se valer se a gente não entender o que na questão 919 Allan Kardec faz aos espíritos superiores. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que Sócrates coloca essa informação, que alguns estudiosos colocam que era algo já desenvolvido antes, encontrado nas cavernas e que ele acabou desenvolvendo, saberemos que somos falíveis, somos frágeis, somos seres errantes, mas conscientes desses erros e das circunstâncias que fazem a gente nos abalar diante de uma palavra, diante de um gatilho, porque temos uma vivência anterior, não só do ponto de vista encarnatório e espiritual, mas do ponto de vista da infância. Porque muitos processos se iniciam ali e trazemos esses gatilhos do âmbito da infância para a vida adulta sem muitas vezes perceber a sua causa.
A partir do aprofundamento, a gente consegue constatar esses pontos. O próprio Shihashi, ele fala, se você também não experimenta no dia a dia uma sensação de plenitude, é hora de avaliar o que está fazendo e o que precisa mudar. Todos os dias podemos absorver algo positivo. Todos os dias temos um aprendizado. E quando ocorre a situação que nos aflige, que eu coloquei lá na próprio grupo Jovens Espíritas, não, é muito fantástico essa filosofia, porque não tente controlar a situação, tente controlar sua reação diante dela. A gente não tem a capacidade de modificar o que nos acontece no entorno. Nós não temos a possibilidade de realizar a mudança. A gente tem a capacidade de realizar a ação diante daquilo que a gente está vivendo. Então, no Shawshank Redemption, que é no filme No Nome do Brasil, O Sonho de Liberdade, uma frase que rodou todo mundo, um filme da década de 90, mas repercute até os dias atuais, é que temos a opção de ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer. Na mesma tendência, na mesma solicitude, nas mesmas vivências, a gente pode ter essas duas escolhas. Cabe a nós decidir fazer isso. Então, vem dois psicoterapeutas americanos em 1980, James Croken e o Carlo de Clemente, e desenvolve o modelo transteórico de mudança, o modelo transteórico de mudança. É um modelo que se repercute no processo da reforma íntima aplicados pelos psicoterapeutas de todo o mundo. De todo o mundo, em suas correntes, em suas filosofias, seguem esse modelo que quero estar dialogando aqui com vocês, que pode nos auxiliar a nos tornar pessoas melhores. O primeiro ponto, o primeiro âmbito seria a pré-contemplação, seria o entendimento anterior. Desses 5 análises que eles colocam, é o clássico de acharmos que estou no centro espírita, estou na igreja, estou na terapia para mudar o meu marido, para mudar a minha esposa, para mudar o meu filho, para mudar o meu amigo. Ele precisa de muita oração, ele precisa passar pelo entendimento o que acontece diariamente. Então é por isso que eu estou aqui no centro. Eu estou no centro por ele, sem compreender a necessidade de mudar. Porque nunca nós estamos equivocados. Nós não precisamos mudar a situação que acontece do outro. É ele que não entende. É minha esposa que é muito complicada, é uma pessoa difícil, não é o marido que não sabe o básico. Então a gente tem esse processo inicial de sempre colocarmos os processos nos outros. Trabalho difícil, os colegas lá, ninguém me entende. Pré-contemplação. Pré-contemplação. Não temos forças para mudar as pessoas, mas gastamos muita força para mudar as pessoas. Rossano coloca isso porque temos a ilusão de achar que iremos modificar o outro. Temos a ilusão de que o que nós dissermos será capaz de fazer com que o outro mude os seus atos, porque eu estou mostrando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo sobre a indulgência, em que a gente necessita não ver os pontos negativos do outro, só ver os pontos positivos e amenizar as coisas negativas. Não sou eu que estou dizendo aqui, ó, por que você está fazendo de forma contrária, fulano? Então, podemos sensibilizar. É o máximo que podemos fazer, porque o patamar evolutivo de cada um de nós é diferente. Podemos estar no âmbito espiritual equivalente, mas cada um tem seus estágios.
Cada um tem seus entendimentos. A cosmovisão nos coloca que a vivência, a experiência que cada um obtém durante sua trajetória encarnatória faz com que as decisões que tome diante de uma circunstância variem de um para o outro. Porque eu entendo, na minha vivência, no meu entendimento, o exemplo, o negócio de abrir o centro perto de festas. Não, eu acho que não, diante do que eu vi lá com o irmão José, não, mas aqui é Tupiracaçá, que é outra experiência, é outra vivência que a Heroba tem. E ela tem 3 vezes mais tempo do que eu. Então, ela, como é que eu vou querer que ela entenda da forma que eu tenho? E como é que ela vai querer? Então, a gente precisa saber que as pessoas têm as experiências diferentes e que a gente pode entrar num consenso ou simplesmente no processo de que às vezes, que eu até fiz um vídeo há uns 3, 4 dias atrás, silenciar. Porque não vai entrar em um denominador comum e tem certas coisas que não vale a gente aprofundar, discutir, até resolver, se não resolver. Não, 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 não. Somos diferentes. A humildade deve imperar as nossas escolhas. A humildade deve fazer com que a gente dê um passo atrás. Se colocarmos na frente o ego, de querer sempre estar certo, de que é o meu pensamento que é o ideal, que as condutas que eu estudei lendo 200 livros, então eu sei mais, vai cair da mesa. Porque vai de encontro à boa nova, aos ensinamentos que o nosso bom e amado Mestre Jesus nos ensinou. Como perceber a necessidade de mudança? Como? Porque tem um processo que vamos colocar lá na frente e a gente está no lugar perfeito para a gente compreender isso, que aqui não tem 10, 15 pessoas, temos centenas de seres aqui no nosso entorno em que estamos neste momento repletos de luz, porque são bons espíritos que aqui habitam e aqueles que estão aqui buscando o entendimento. Mas ao sairmos, ao estarmos em contatos em que nos fazem sair do prumo, simplesmente teremos essas influências. E essas influências, elas agem de maneira absurdamente inteligente. Porque temos a ilusão de imaginar que o espírito obsessor, o espírito de baixa vibração vai aparecer, oi, aí eu vou lhe empurrar, você faz, não, é sutil, é primeiro uma ideia que coloca em sua cabeça, e por mais terrível que seja, a frase se aplica bem ao que eles fazem. A vingança é um prato que se come frio. Eles têm toda a paciência para que chegue o momento e possa lhe derrubar. E possa nos derrubar. E é sutil, é diário. Coloca ali aquela ideia e a pessoa fala não. Nossa, falou não de maneira muito grossa. Eu achei que foi muito grosso, a pessoa nem viu, nem sabe, e você já embutiu aquela ideia. Aí depois, outro momento, realmente falou mesmo naquele. E quando a gente vê, a gente está tomado por essas influências de baixa vibração e somos influenciados ao ponto de ter o quê? O espelhamento. O espelhamento faz com que possamos enxergar apenas o que queremos ver. O espelhamento não consegue entender de forma clara o que está acontecendo no nosso entorno. Nos tornamos cegos. Literalmente cegos diante de todos os processos que estão nos acometendo. Então, quando chega um familiar e diz, fulano, você tem estado bastante nervoso nos últimos dias. Você tem percebido? Ah, que nada, isso aí foi uma agonia. Aí chega a namorada, amor,
está muito nervoso, está acontecendo alguma coisa. Aí chega um amigo, ô Pedrão, deixa eu falar aqui com você, rapaz. Não estou entendendo por quê. Então aí se liga o sinal de alerta, liga-se o sinal de alerta. Então quando pessoas que nos amam começam a pontuar de forma equivalente um determinado processo, vale a pena abrir os olhos. Porque da mesma maneira que somos influenciados por espíritos de baixa vibração, temos uma gama de bons espíritos que muitas vezes querem nos influenciar de uma maneira muito positiva, mas nem conseguem chegar. Às vezes estamos tomados de maneira tão forte que esses espíritos de boa vibração não conseguem nos alcançar. O nosso amigo espiritual não consegue nos alcançar. Mas aí existe um outro. Então ali, Zé Everaldo está melhorzinho, então já intui ela para que possa chegar, para que possa lhe dar o conselho. Aí um amigo meu médico, Ângelo, que trabalhador daqui durante muito tempo, ele fez aniversário agora dia 25 de novembro e tal, falando com ele, e aí ele mandou uma foto no SAMU, que ele está trabalhando no SAMU, vestido de SAMU. Irmão, olha para aqui onde é que eu tô. Eu acho que já fui perto de carnaval, olha o meu carnaval aqui, onde é que eu tô. Aí eu falei assim, é isso aí, está salvando vidas. Aí ele me respondeu, quem salva a vida é Jesus. Aí eu falei, Jesus nos utiliza para que possamos salvar vidas através de nós, porque somos imagem e semelhança de Deus. Aí ele, é desse sentido. Então a gente tem essas influências também que possam ser direcionadas. Já a antropóloga americana Margaret Mead, em 1982, desenvolveu esses 3 pontos de forma absolutamente incrível que aplica na vida de todos nós. Temos 3 entendimentos da nossa vida, do nosso ser, do âmbito que nos circundam. O que nós pensamos que nós somos. Porque cada um, com sua humildade, menos humildade, com seu ego, com seu orgulho, temos uma consciência de quem nós somos no nosso pensamento. Entretanto, existe uma segunda vertente. O que nós dizemos que nós somos. Eu sou uma pessoa muito bondosa, nunca nem deu palavrão na vida. O que é isso? Então, tem aquele processo de que muitas vezes a gente não consegue nem dizer tudo da nossa vida. Então, o que a gente diz, o que ali coloca, o que informa no currículo, é o que nós dizemos de nossa vida, o que nós somos. Terceiro ponto, aquilo que de fato nós somos. A essência, o que somente Deus consegue saber, aquilo que de fato nós somos. E aí muitos autores, o próprio Rossandro, também corroboram com essa informação. Tem um 4º ponto. O que postamos nas redes sociais. Então, a gente tem um processo de que pensamos que nós somos, o que nós dizemos que nós somos, aquilo de fato que nós somos e o que a gente posta. É totalmente diferente todos os processos. Se confundirmos, a nossa mente entra um bug. Eu mesmo gosto de postar muito, gosto muito de coisar. Aí chegou um teólogo, inclusive, ele vende livros, está construindo uma igreja e tal. Aí ele falou assim para mim, Enzo, como é que ele falou? Sua vida é maravilhosa, eu queria ter a sua vida. Aí eu lembro que Danilo falou uma vez para mim, rapaz, você quer trocar de cruz? Você quer carregar minha cruz? Tem esse processo, né? Então a pessoa às vezes não sabe porque ele só tá... Eu nunca nem vi a cara dele, nunca vi pessoalmente. Então ele só me vê na rede social, no momento que eu tô ali chorando, eu não posto essa parte, entendeu? Então as pessoas olham ali e faz, nossa, então acha que é um processo. Só alegria! Só sorrisão, sorriso com gato e tal. Então a gente precisa ter esse entendimento e, inclusive, já teve discussões, eu já vi relacionamentos aí, não,
porque nas redes sociais, não, porque postou, não sei o quê, como se fosse a vida real. Como se fosse a vida real, e ver o processo de artistas, de atrizes, de imaginar que o que elas estão postando ali é somente a realidade. Aquela Mariana Rui Barbosa, ela sempre falando, né, que o tempo todo ela só fica de pijama. Ela vai para a casa dos pais de pijama, ela fica em casa de pijama, toda largada e tal. Aí no Natal ela postou toda arrumadona, maquiada e não sei o que, com a família. Aí, ó, tá ostentando, ó, pra isso. Você nunca satisfaz, sendo que a vida dela real, que ela fala, em casa eu só fico de pijama na casa de meus pais. Eu fico nessa rotina de minha casa na casa dos meus pais. Até pro shopping ela já foi de pijama. Então, assim, é um processo que a gente precisa ter essa consciência a partir do momento que a gente possa ter a compreensão para ressignificar. E esses pequenos pontos de conflito me lembram duas histórias. A primeira, de um amigo de infância que a gente se conhecia desde 5, 6 anos de idade, e Jeté Oliveira Peixoto. E a gente teve um processo de desenvolver a nossa amizade por mais de 30 anos. E ele é um pintor excepcional, excepcional. E ele desenvolveu um tipo de pintura que parece... Depois tem um até que seria legal aqui, é de um âmbito indígena e tal, vou até ver se eu depois trago, que é como se fosse talhado na madeira. E aí você olha assim, não, isso é na madeira ou é na tinta? Eu fiquei encantado. Ele não tinha muitas condições e tal. Eu, rapaz, eu vou entrar com você aí, ó. Você vai fazer a pintura e aí eu vou fazer o processo aí de a gente tentar vender e etc e tal. E aí eu pagava ele, paguei assim, o lugar para ficar, né? Lá o mostruário, a Casa Cor, consegui a gente botar lá na Casa Cor e vários processos e tal, e aí eu, poxa, não, pela amizade, vamos fazer um contrato para que não tenha conflito, né? Quando envolve, né, dinheiro, a gente já sabe, né? Fizemos o contrato, ele concordou com todos os pontos, bem vantagem e tal. Não deu certo no final. Não deu certo, e aí ele, não, é porque os quatro, tal, não sei o quê, porque para dividir e tal. Não, mas pelo contrário, eu paguei aqui tudo, desembolsei realmente um dinheirão. Ele, não, mas não tem nada a ver com o contrato, a questão é amizade e tal, vamos fazer desse jeito. E eu, na época, cheio de problemas, cheio de coisa, não sei o quê, daquele conflito, daquele tempo, sabe? Eu, não, que absurdo, não tem sentido nenhum. Porque se está aqui no contrato, não tem nada a ver. Ficamos de mal e não nos falamos até hoje. Imaginem, por nada. Então eu não pude entender, não tinha de saber que pela experiência, pela vivência dele, etc., contrato é uma coisa que é insignificante. Para mim, contrato ali, tá não sei o que, para ele não, é um outro processo e tal. E tipo, até que irrelevante matéria, a gente não vai levar nada. Vai tudo pro lixo. O que a gente leva é o nosso caráter, é o nosso aprendizado, o nosso processo de saber que o nosso maior valor está aqui dentro, não está aqui. Então, foi um desfalecimento de amizade, que eu tenho certeza que a gente ainda vai retomar, mas que tem pessoas que perdem a vida. O Yuri, ele contava em um dos shows, um cara fantástico, um comediante espetacular, e no momento em que ele fazia todos darem risada, ele falou sério. Ele tinha uma grande amizade com uma amiga, eu acho que se chamava Paula, e ela simplesmente, eles, não por uma razão insignificante, também desfizeram a amizade. E aí ficaram 2 anos sem se falar. E aí, depois, trocou uma mensagem, não, e voltaram a se falar, ele já fazendo shows, ela estava no Rio,
E aí ele falou, eu vou chegar no Rio domingo, vamos marcar para sair, tomar um, não sei o que, etc. E ela, tudo bem. Aí quando chegou no domingo, ele não conseguiu entrar em contato com ela e tal. Ela, não, eu estou no hospital, é porque eu desenvolvi aqui um mal-estar, eu não sei bem o que é e tal, mas acho que amanhã eu já vou estar bem. Aí chegou 2 dias depois, ele entrava em contato e não conseguia falar. E aí pelo Facebook dos pais dela, descobriu que ela morreu. Então, ele ficou arrasado e etc. Então, perdeu 2 anos de vida por um problema insignificante, às vezes por essa incompreensão que nós temos por quimeras, porque aquilo que não vale a pena, que não é significante, e serviu como aprendizado e que compartilho com todos vocês para que a gente possa também entender que o vício, como a Amy House ela desenvolveu devido às drogas e de ganhar o prêmio e estava num período em que não estava utilizando e falar a minha vida não tem graça se eu não tiver sob o efeito das drogas. Então ela não pôde entender, por mais que outras pessoas direcionassem para a mudança, para a reforma íntima, para ressignificar a vida, porque acontece. O vício, muitas vezes predisposto do ponto genético, faz com que a pessoa X tenha maior predisposição a ter um vício mais forte ao álcool do que a pessoa Y. E ela era uma dessas pessoas ao ponto que o médico falou, se você voltar a utilizar o álcool, você vai morrer. E ela com a família e tal, mas ela, escondido, tomou e, dito certo, morreu. Depois de já ter utilizado todos os tipos de drogas e ter estragado bastante o organismo. Então, não é fácil alcançar o processo da mudança. Não é fácil direcionar o outro para que este busque a mudança. Somente o próprio indivíduo pode alcançar essa mudança. É um ponto que a gente precisa entender. O máximo é ela tinha todas as condições financeiras do universo, as melhores clínicas, os melhores médicos, os melhores processos, e não teve esse êxito. A partir do ponto que a gente chega no estado de contemplação, é saber estar consciente que precisa mudar. Nossa, eu sei que o caminho que eu estou seguindo é equivocado, mas ainda não mudei. Eu sei que o caminho para a minha melhora é eu seguir tais e tais passos. É um potencial de valor imenso, porque bilhões de pessoas no mundo não chegam a este momento de simplesmente estar consciente. Ah, não, bebo mesmo, eu bebo todo dia, porque isso me faz bem. É através da bebida que eu consigo fazer minhas coisas. Se eu não beber, eu passo mal. Então, tem pessoas que nem acham que precisa estar fazendo a mudança. Então, isso se reflete em posturas, educação, na fala, na forma de pensar, em questões de legalidade. Não, pô. Se eu não roubar, como é que eu vou ter o sustento? Eu tenho que roubar mesmo. Na hora que é o carnaval e tal, eu pego o celular e depois eu tento normalmente pegar quando está desbloqueado. Que aí eu consigo fazer a mudança e aí eu reseto o celular e consigo vender. Rapaz, mas isso é errado, rapaz, porque você não busca o trabalho? Não, não. Aí o cara chega, rapaz, caramba, isso aí que eu tô fazendo é bizarro, né, velho? Pô, eu tô fazendo isso aqui, velho, mas... Nossa, aí a consciência, né? A consciência começa a pesar, começa a pesar, começa a pesar. E a pessoa busca esse processo emocional, como Joana de Ângeles coloca, em que o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais, recém-saídos do instinto, em processo de conscientização. Demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão. São os processos, passando pela emoção. Mesmo quando adquirem o senso do discernimento, após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam. A gente cai,
Por mais que a gente esteja aqui, a gente esteja orando, a gente já tenha lido o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, o Pentateuco, todos os processos, a gente imagina que a gente cai, porque a gente ainda não chega no ponto que gostaríamos. E às vezes ocorre a angústia. Corrobora totalmente ao que a benfeitura Marta nos coloca, porque às vezes a gente imagina que no processo da dor, da angústia, de não ser o indivíduo ideal, não poderíamos estar fazendo a caridade, não poderíamos estar ajudando o irmão, não poderíamos estar aqui falando, porque entre riso e a lágrima, opta pelo primeiro. Quando te procurarem, já temos pranto demais nessa terra de contrastes. Olha quantos contrastes que tem aqui nesse mundo. Incoerência. E quando a noite te impuser solidão, olha que fantástico. Alça teu pensamento ao mais alto e recorda Jesus. Mesmo te faltando as credenciais, ou seja, mesmo não sendo um homem de bem, uma mulher de bem, um homem ideal que só conduz com acerto, com processos de positividade 100%, ou seja, mesmo sem as credenciais, ser um bom ouvinte para tantos aflitos e desenganados, pensando em feridas alheias. O tempo, ferramenta com que Deus nos aperfeiçoa, cicatrizará as tuas, te descerrando vida nova sem que tu possas perceber. É continuar caminhando no bem, mesmo errando, mesmo, peraí, papai, você falou. Mas continue, não desista. Então, pessoas às vezes se exigem tanto que entram em processos depressivos. O Luquinhas, na época que meu pai teve o desencarne, ele chegou para mim e falou, eu brincando com ele, já contei essa história acho que algumas vezes, e ele falou, eu, papai, 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 chamando ele papai, ele falou, não, eu não sou papai, papai. Papai está no céu. O seu papai está no céu. O discernimento. Eu estar no banheiro e ele bater com força. Pá, 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 pá. O que foi, filho? O que foi? Só vim dizer que te amo. E me dê um beijo. Oh, entendeu? Então, assim, às vezes na criança a gente consegue perceber esses detalhes. Sabendo o que havia adiantado há 10 minutos atrás, que não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Existem influências de diversos pontos e a partir do momento que a gente alimenta essas energias deletérias, se torna mais difícil, porque no processo da preparação, a gente precisa saber que tem que ser de passos curtos e firmes. Passos curtos e firmes. Não, eu quero. Tem que ser de vez. Hoje eu paro. Eu quero malhar todos os dias da semana. Aí parou 3 dias. Não malhou o quarto, não vou malhar mais porque eu queria malhar todos os dias. Não, não, calma. Calma. Vamos devagar. Passos curtos e firmes. Quando a gente atende uma criancinha no consultório, a gente percebe as necessidades desta como uma restauração profunda, ou seja, colocar a massinha lá no buraco do dente que está com cárie, tirar um dente estragado, processo de muita sujeira que precisa ser feito. A criança com medo, com aflição, eu não posso chegar no primeiro dia que ela chega, senta aqui, vamos lá, e pote, lá, abre a boca e tal, não sei o quê. Peraí, tipo, acabou, já fiz tudo. Não. A gente tem um processo na odontologia que a gente chama de acomodação. É um processo que a gente chama de contenção. A criança vai inicialmente, e aí normalmente, quando é possível, possivelmente que é o odontopediatra, a gente aí bota bola, a gente bota brinquedo, a gente bota máscara colorida, jaleco colorido, uma música legal, e a criança chega e sabe o que a gente faz? Nada. Pega a escovinha assim, oi tio e tal, aqui é o tio Enzo e tal, aquela coisa, e aí brinca com ela e faz a coisa, aí ela já se sente à vontade, aí aquela escovinha, que é a escovinha de Robson que gira, que sai limpando todos os dentes, a gente nem gira, só pega e passa nesse dentezinho da frente, assim, vai assim, ó. Pronto,
Já fizemos o que tinha para ser feito hoje. É mesmo, tio, só isso? É. Tá piano, né? Então aí ela sai, volta outro dia já com outro processo. Aí a gente já brinca, já consegue passar a escovinha. Aí na terceira vez, olha o dentinho que aqui tá estragado e tal. E aí a gente mexe naquele dentinho, mas só massinha, não nem tira direito. Aí no outro já aprofunda. E aí quando vê, consegue concluir tudo. É a mesma coisa o nosso processo de ressignificação. A gente não pode querer ressignificar a nossa vida. A gente não pode ter a reforma íntima. A gente não pode ter o âmbito de transformar naquilo que a gente objetiva em diversos pontos de um dia para o outro, de uma hora para outra. E angustiar por isso, não. É um passinho. Depois o outro. E aí vai caminhando até obter o êxito final. Alcançamos, quase no final, o novo padrão, manter este padrão que a gente conseguiu alcançar é o objetivo, entretanto, é comum haver as quedas. É comum a gente ter alcançado o processo de parar de beber, de parar de fumar, tantos milhões do mundo que fazem isso. E aí, depois de 3, 4, 5 meses, aí, nossa, teve um negócio, aí foi lá e voltou. Aí, natural. É natural. Na ressignificação, desculpa, os erros que nós cometemos, as mudanças que queremos buscar em nossa vida, acontecem o processo de haver a recaída. Sabendo que sempre é algo em que a gente não pode viver na loucura, na ansiedade, na angústia, na agonia. Carpe diem, viver a vida doida. Não, carpe diem é viver a vida com passos curtos. A cada dia. Não é adoidado como se tem no processo do filme. A lei da atração, inclusive corroborando com o Paulo de Tarso, nos coloca o pensamento ser responsável por todas as condutas de nossa vida. Tudo se inicia no pensamento. O próprio André Luiz fala isso através de Chico Xavier. A sua vida sempre será o que vê, o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Então você vibra, não vai dar errado, não, porque eu nunca consigo, não, isso é muito difícil para mim, não. Seu desejo será uma ordem. O primeiro passo é simplesmente conduzir a nossa vida com pensamentos positivos, porque todos nós temos influências negativas, influências positivas, o anjinho bom, o anjinho mau, o lobo bom, o lobo mau, o espírito de baixa vibração e o espírito de alta vibração, que vão estar nos influenciando e a gente vai determinar essas ações de acordo com aquele que a gente mais potencializa. E assim chegamos à rescisão, que é a mudança de forma irreversível. É o processo em que a gente compreende no estágio que a gente se encontra e neste entendimento mais evoluído, mais compreensível, mais sensível de observar as nuances em nosso entorno, é comum apontarmos o dedo. Porque a gente passou pelo processo, a gente entende, a gente sabe sobre determinado assunto, e quando vê o outro errando de uma forma que você já errou, então às vezes a gente acaba apontando o dedo. Eu tive essa experiência absolutamente fantástica. Ontem eu estava indo para a pós-graduação e há anos atrás, dirigindo, se uma pessoa me fecha, e já tive a oportunidade de contar aqui, mesmo de às vezes fazer gesto obsceno, e hoje eu faço a reflexão de muitos anos atrás, meu Deus, que equivocada, sabendo que pode inclusive desencadear um processo de morte, o cara está armado e tal, e por que você espírita praticando todos os processos que Jesus ensina, para que ficar nervoso por causa de trânsito? Eu pude trabalhar. Eu acredito, viu gente, que nesse ponto eu acho que eu estou legal, porque já tem alguns anos que acontecem certos pontos e eu não consigo me angustiar mais.
E essa angústia, às vezes, é um elemento surpresa, porque você está ali distraído, daqui a pouco, acelera. E aí, é o instinto que você está ali ainda clamando de forma negativa. E aí, eu estava aqui no Rio Vermelho, Garibaldi, Vasco da Gama, e aí eles mudaram, né? Eu fiquei meio na dúvida entre os dois e apenas reduzi um pouco a velocidade, mas estava indo bem. O cara chegou por trás e aí eu, não, é pela esquerda Garibaldi. Aí eu fiz para cá. A pista daqui estava toda livre e esse cara veio aqui e buzinou e fez isso, ó. Me fechou ainda. Tipo assim, o que você quer e tal aqui? Eu aí freiei, tomei uma questão, mas de boa. Aí eu falei, nossa, olha olha eu ali, ó. Nós somos o outro em outra dimensão. O outro somos nós em outra dimensão. Porque eu já fui ele. E aí depois eu passei, não falei nada e tal. E tipo, realmente foi uma maldade mesmo que ele fez. E aí depois ele parou assim, tipo, do meu lado, por causa do trânsito. E a leitura que eu fiz era que ele esperava, qualquer pessoa normalmente buzinaria pelo que ele fez. Aí ele olhou assim para mim, meio assustado, alguma coisa assim, tipo assim. Eu olhei para ele de boa assim. Já fui assim. Boa, não fiz nada. Continuei ouvindo meu som e segui meu caminho. Ele ficou meio sem entender, assim, porque esperava um conflito. Então a gente pode fazer esses exemplos em outras circunstâncias de nossa vida. Então, assim, digo a vocês, há 6 anos atrás, 10 anos atrás, essa mesma situação, aí daí ia colar o carro do lado, entendeu? Qual foi, meu irmão? O que foi? E tal. E sem nada, né? Aí o cara puxa a arma e fala assim, o que foi? Aí eu ia falar assim, opa, desculpa. Porque acontece. Então, chegando ao final, sabemos que, em resumo, na relação com as pessoas, a vida está em cada informação. Na informação em que a gente precisa reforçar as boas atitudes com elogio, com um gesto, uma ação positiva sempre. Ao invés de simplesmente reclamar, elogiar, já coloquei isso para a gente. Olhe nos olhos das pessoas, transmitir firmeza no que a gente realiza, nas nossas atitudes, aprender a se desculpar e aceitar desculpas. Uma pessoa que eu vejo muita firmeza é Rosa. A Rosa chega, oi, tudo bom? E aí, tá não sei o que e tal. Ela é baixinha ali, mas não come cheiro, não. Eu acho uma forma muito legal sua, eu admiro, entendeu? Eu estava observando isso também com a professora de ortodontia hoje, isso. Então ela falando e tal, não, porque não sei o que, não sei o que, e ao mesmo tempo que ela é doce, ela também sabe ser firme, é você também. Então assim, é que eu... Isso é verdade. Boa, isso é ótimo, isso é ótimo. E um faz parte do outro, é o equilíbrio, é o equilíbrio. Aprender a se desculpar, ter essa humildade, manter o equilíbrio, é o que a gente falou no começo, a inteligência emocional, respeitar as pessoas como gostam de ser respeitados, é o princípio cristão, amar o próximo como a ti mesmo, valorizar a oportunidade de conhecer as pessoas aqui no centro. Poxa, alguns anos atrás eu não conhecia ninguém, olha quanta gente aqui, é uma família. Desenvolver a humildade, principalmente nas conquistas, lembrar que o mundo tem a cor que você pinta. A forma como você enxerga é o que vai trazer isso em sua vida. Paulo de Tarso nos coloca, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. É uma rotina em nossa vida. O mal que eu não quero, eu faço. O bem, eu não faço. E por fim, Joana de Ângeles coloca: a existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante, valiosa e conjunto social. Estar sofrendo tem dor, ame, que assim o mundo fará com que possamos transmutar toda essa energia salutar que vem de Deus para nos ressignificar, nos tornarmos bem. A gente libera os hormônios, as catecolaminas internamente, então a partir do auxílio da caridade de estar aqui, de estar na
fora, de estar em família, trazendo o nosso melhor, poderemos ser, de fato, discípulos de Cristo. Muito obrigado. Quem foi na linha? Ontem, quase 11 horas da noite, quando